A G20, vamos lá, G20. Oh, G20, G20. Aí que está a coisa, né? O timing, além de todos os timings possíveis, né? O G20 abre com o tio França, fecha com o quase derramamento de sangue, golpe de Estado. Só para fechar aqui, desculpa, da Cris Serra falando, foi assim uma grande mobilização, planejamento, mas peraí, se reuniram na casa do Braga Neto dia 12 de novembro, o desfecho era dia 15, peraí. Vai ler o livro 1964, A Conquista do Estado, desse historiador uruguaio. Ali, o que é realmente o planejamento de um verdadeiro golpe de Estado? O quão complexo é por anos articulando. Até ter o controle da opinião pública, até ter o controle de todos, conseguir aliciar, cooptar, criar um arco de alianças, como foi o que levou à queda do João Goulart. Interesses multinacionais associados, Escola Superior de Guerra, Estados Unidos, um monte de atores, de agentes sociais, empresários, para dar o apoio. Porque o problema é o day after, é o dia seguinte. E depois? Depois tem o G20 aqui. A questão da fome, aliança global contra a fome na cúpula do G20. O discurso, às vezes eu vejo o discurso do Lula, parece que é uma coxa de retalhos. Tá? Ele me fala o seguinte: Lula atribuiu a desigualdade social, diz aqui a matéria, ao crescimento do ódio, extremismo e violência. A desigualdade social vem pelo crescimento do ódio e, ao mesmo tempo, ele ressalta que o neoliberalismo fracassou. Em meio a crescentes turbulências, a comunidade internacional parece resignada em navegar sem rumo por disputas hegemônicas. Permanecemos à deriva, etc, etc, etc. De um lado, Lula atribui a desigualdade ao ódio, extremismo e violência. Por outro, ele fala do neoliberalismo que fracassou. Espera aí, das duas, uma. Ou a desigualdade é um problema moral, de novo a diferença entre o substancial e o formal, entre o moral e o ontológico. Tá? Porque, para ele, nesse discurso do G20, tudo é uma questão de boa vontade. Nós estamos na chamada bomba semiótica do sim. Bomba semiótica do sim é aquele discurso, aquela demanda que ninguém pode ser contra. Quem pode ser a favor da fome e da miséria e da pobreza? Todo mundo é contra. Então, é um tema de adesão, de aderência fácil, de vários lugares, vários pontos diferentes, vários agentes sociais completamente diferentes, com interesses opostos. Então, o que passa nesse texto do G20 é que é um problema moral. Tem que ter vontade política, todo mundo dar as mãos, todo mundo hermanados, irmãos, está parecendo o Papa lá, João Paulo II. Todo mundo hermanados, irmãos. Porra! Espera aí, há interesses que são antagônicos, contraditórios, e são esses interesses antagônicos, contraditórios, que produzem a desigualdade. O neoliberalismo não é um problema moral, é um problema ontológico. Há uma forma de produção de riqueza, um modo de produção que produz desigualdade. Isso se chama luta de classes. Então fica essa coisa, sabe, com aquela floresta de bonsai lá no meio. Parece uma floresta de bonsai ali no meio para falar, pensamos no meio ambiente. Tá, tem uma florestinha lá de bonsai, podia botar uns anões ali, anão de jardim ali no meio, fica muito legal, uns flamingos, sabe? Fica bacana também. Anão de jardim, flamingo. E uma fonte colorida, igual que tem no Jardim da Praia lá em Santos. Nossa, fica fantástico. Todo mundo rindo, dando as... É uma Disneylândia isso daqui. Isso aqui não é... Trata a desigualdade e a fome e a pobreza como um problema moral. Tudo depende de boa vontade.
E aí vem, claro, a questão prática é taxar os super ricos. O que eles vão fazer? Gerar 250 bilhões para quê? Enfrentar desafios sociais e ambientais. Aqui está música para os ouvidos de lugares como a Faria Lima, que a gente sabe que por trás de todas essas plataformas de desenvolvimento verde, essas energias alternativas, essas startups tecnológicas, ambientalistas, tal, estão as joint ventures, estão o capital de risco da banca financeira que produz a desigualdade. Quer dizer, com dinheiro público, quer dizer, o Estado taxa os mais ricos, pega essa grana para financiar os projetos ambientais, cujos rentistas vão faturar. Os próprios... Aí que está. O Diego Marcelino está colocando, os próprios super ricos estão defendendo a taxação. O que é isso? O que é? Eles tiveram uma epifania religiosa? Não, realmente, somos muito ricos demais. Nos perdoem. Não, pão para os pobres. Não, realmente, tivemos uma epifania, chegamos à conclusão que somos ricos demais. Somos ricos demais. Então, nos taxem, a gente paga de boa vontade. Por quê? Super ricos, tá? É o capital rentista que está por trás dessas novas tecnologias. Todo esse discurso verde, tá? Ouviu o discurso verde, saca o revólver, né? Só dizia lá puta, quando eu ouço falar em verde. E isso, e a Janja, hein? E a Janja. Diplomatas chineses querem Janja fora das agendas bilaterais. Por que será? Vamos ver o sincericídio. Na minha opinião, foi o sincericídio da Janja na CNN. Dos ataques. O Brasil nunca esteve acostumado, por exemplo, você acabou de citar, levei a ideia para o ministro Alexandre Silveira da cocção limpa, e aí isso está sendo discutido no âmbito do Ministério. Então, assim, você é uma mulher, uma socióloga, uma profissional, uma militante, que quer ter espaço, tem espaço, e o presidente Lula, desde a época da campanha, dizia que você teria o espaço que quisesse, para fazer como quisesse e como avaliasse. Como você vê o porquê que as pessoas reclamam, dizem, o argumento é, você não tem cargo, então você não pode participar de formulação de políticas, você não pode ligar para ministro, você não pode vender ideias, né? Como você vê isso em 2024? Eu já fiz concurso público, será que eu vou ter que fazer outro? Deixa eu falar. Eu acho que quando eu ligo para um ministro, talvez não seja só a Janja falando. Talvez, por exemplo, na questão da cocção limpa, talvez eu esteja, sendo a voz de milhares de mulheres. É isso que as pessoas precisam entender. Eu tenho falado, esse ano todo eu passei, cada vez que eu encontro um ministro da Agricultura, eu falo para ele, ministro, precisamos proibir a exportação de animais vivos, é uma judiação, é um crime, é um sofrimento, sabe? Então não sou eu só que estou falando, são milhares de protetores animais que estão falando através da minha voz. Então eu não ligo para dizer só bom dia, como vai, dormir bem à noite, tá tudo bem, sabe? Eu ligo porque, se eu ligo é porque eu tenho alguma coisa importante para falar, e eu vejo em cada ministro, sabe, em cada ministra, não só o ministro, mas eu vejo a pessoa que pode realmente contribuir para a mudança de alguma coisa, ou para agregar alguma coisa em alguma boa ideia que pode me ajudar, como foi o caso da questão da pobreza energética. O ministro Alexandre Silveira e a Itaipu foram assim, nossa, pegaram a ideia, não é isso mesmo, vamos trabalhar nisso. Né? E o Ministério das Mulheres também, porque, enfim, atinge diretamente a vida das mulheres. Eu fico muito chateada quando, foi o ano passado que eu ouvi a frase de uma jornalista dizendo que eu devia me restringir
ao quarto do casal, sabe? Eu ouvi de uma mulher isso, sabe? E falou, gente, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Não é esse, sabe, o mundo que eu estou construindo e que as outras mulheres estão construindo, sabe? Isso me deixou, eu fiquei até um bom tempo sem falar com a imprensa, até por conta disso, meu. Olha, né, o papel que vocês estão, questão da misoginia, sabe? Não é só eu que sofro, vocês jornalistas nas redações sofrem, a gente sabe disso, né? Então, sabe, criticar por uma mulher estar fazendo um trabalho que não é nem um trabalho, nem considero um trabalho, mas está ali usando o lugar que ela, né, que ela tem, né, que eu tô nesse lugar, enfim, para levar algumas coisas importantes não só para as mulheres, mas, né, para um modo geral, para a maioria das pessoas. E mesmo a sua visão também, especialmente de representatividade de gênero, quando às vezes você coloca a sua opinião, que muitas vezes não é acatada pelo presidente, mas que você coloca, porque ele Sim. ouve muitas pessoas. Claro. Mas, por exemplo, como indicações de mulheres ministras, de mulheres, às vezes, sei lá, para o judiciário, algo assim. Você também tem essa visão, né? Mas isso também é um pouco... Fica muito no campo da fantasia. O povo acha que eu fico com uma listinha, sabe, apresentando para o meu marido. Não existe isso, entendeu? Mas você poderia. Não, poderia, mas eu não faço isso, né? Então, eu tenho noção dos meus limites também. Porque além do limite, né, de respeito ao cargo do presidente da República, então, ela fica ali. Então, ela está ali em nome das mulheres contra a misoginia, tá? Ela está presente no lugar dos acontecimentos, representando uma agenda de alguém, tá? Ela está lá, está de ouvido, está ouvindo as coisas, o que está acontecendo, leve e traz. Não é, estou ali, não, mas falando com o ministro da Energia, não sei o quê, participando dos eventos, acontecimentos, as reuniões. Então vem o álibi, aquela coisa assim, não, é a misoginia, são as mulheres querendo construir um mundo melhor. Peraí, são as mulheres, é uma agenda que está por trás, qual ela está representando. Tá? Agenda esta que cria essas coisas aqui, como lá o Lula Palusa, Aliança Global Festival, que o Tribunal de Contas agora da União está investigando sobre os gastos em evento milionário organizado por Janja durante reunião do G20 no Brasil. Tá? Então, cria essas possibilidades. Coisas como essa me faz lembrar novamente Andreu Coríbico, esse artigo que eu recomendo vocês darem uma olhada, essa entrevista com Andreu Coríbico, que eu acho que ele realmente previu lá no final de 2022, né, o ano do golpe que não teve, né, o Lula ainda estava vivo. Os Estados Unidos vão interferir no Brasil, no governo Lula, utilizando frações do próprio PT para fazer o trabalho. Isso é real, não é tem golpe de Estado, vão matar, vão massacrar, tal. Não, vai ser interno. Ele até colocou aqui, o Andreu Coríbico, que o governo Biden comemorou bastante a vitória do Lula, que tinha em Lula um grande aliado. Tá? E o que ele colocou aqui na entrevista, que a coisa vai ser outra. Os Estados Unidos não precisam mais intervir no Brasil. Ele fala, a guerra híbrida dos Estados Unidos contra o Brasil vai se desenvolver de novas formas. Ele coloca, a fração liberal globalista do Partido dos Trabalhadores, mais ligada ao Partido Democrata dos Estados Unidos, consiste na maior ameaça neste momento. E é isso que, nesse caso, Janja, a gente está vendo. A Janja utiliza-se desse álibi de que não, a misoginia, estamos contra isso. Eu sou a voz das mulheres. Não é a voz das mulheres, não. Ela é a voz da mulher da periferia? Ela é a voz das mulheres da favela?
Não, era a voz das mulheres dessas ONGs, dessas entidades ligadas ao Partido Democrata norte-americano. Isso que o Andrew Cory correlacionou. Que é essa fração do PT que é complicada. Então, faz Festival Lollapalooza, abre essa esgueira aí, abre essa baixa guarda para criar essa situação. Tá aí, o Tribunal de Contas já vai ficar com a lupa. Opa, mais um desgaste político, mais um tipo de flanco aberto. Claro que ia dar nisso. Eles falam, opa, que isso? Que articulação é essa da Janja? O que é isso? Pronto, o Tribunal de Contas já abre o flanco. Tá? E para a gente terminar aqui a nossa live